seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. O assunto do nosso bate-papo de hoje é proteção animal e os nossos convidados são a vereadora protetora Kátia Franco, do Partido Rede, e o protetor Gilson Guerrain. Então, tá na hora de você pegar a caneca, tomar aquele cafezinho e ficar ligado aqui com a gente enquanto a gente discute política no município. A protetora Kátia Franco foi eleita para o seu primeiro mandato em 2020, com o claro objetivo de defender a causa animal. O interesse pela política veio da necessidade de ter representantes da causa que defende no Legislativo Municipal. Kátia, vamos começar então por você. Como é que está essa realidade da proteção animal em Juiz de Fora, né? Principalmente desde o início do seu mandato até agora? Então, Judite, foi tudo muito surpresa, né? Porque a gente entra, mas a gente entra naquela expectativa de querer ganhar, mas a gente nunca sabe o final, né? Então, quando veio a vitória, eu fiquei surpresa, fiquei feliz e falei, chegou a hora, né? De a gente colocar tudo em prática, tudo que a gente sempre desejou, que tivesse leis, né, que pudessem ajudar os animais, os protetores. Então, aí foi aquele misto, assim, de como fazer e, principalmente, se pegar, ficar do lado de gente boa, de gente que realmente quer o melhor para os animais, sem ego, sem nada, que realmente quer que isso aconteça, essa realidade que a gente já viveu muito ruim, que a gente ainda vive tentando melhorar mais, que isso tem um fim, porque eu sempre falo que para protetor mesmo, aquele protetor que quer o melhor para os animais, a gente não quer saber que existe maus tratos, não quer saber que existe abandono. A gente quer realmente que todos os animais tenham lar, todos os animais tenham carinho, todos tenham comida. Então, assim, eu penso, né, pelo menos eu e com as pessoas que eu convivo, que a gente quer ser protetor só para dar carinho, apertar, e não quer saber que tem maus tratos, assim, a gente não quer que exista maus tratos, que a gente tenha que sair correndo para resgatar um animal sofrendo. Isso não é o sonho do protetor. O protetor quer realmente que essa situação acabe. É uma realidade ainda dura, né, Kátia? Mas eu acho que o país, e no nosso caso aqui o município também, vem avançando em termos de conquistas, né, de leis, né, aprovadas e tal. A gente vai voltar a falar sobre isso, vamos falar sobre a lei sanção, né, uma lei federal, e sobre as leis que a vereadora já conseguiu aprovar e tê-la sancionada aqui no município. Mas antes vamos falar um pouquinho do Gilson, explicar quem é o Gilson Guerrain, que é um jovem protetor aqui no município também. E agora com o Bazar Pet JF, né, Gilson? Seja muito bem-vindo e conta um pouquinho aí dessa história pra gente. Obrigado pelo convite, obrigado, Kátia. Então, gente, nosso Bazar Pet surgiu de uma forma, assim, que a gente necessitava muito, sabe? Por quê? Faz 11 anos que eu resgato animais de rua, né? 11 anos que eu tô nessa luta, assim. Já passou muito bichinho lá em casa, muitas lutas, muitos perrengues, muita coisa. A gente passou por muita coisa junto mesmo. De resgatar, de ir em lugares que a gente nem imaginava para pegar bichos assim, de se deparar com situações e animais em situações muito críticas mesmo. Perdemos alguns, que infelizmente acontece, mas a grande maioria foram salvos e muitos foram adotados, muitos estão em lares assim maravilhosos mesmo, e o Bazar Pet surgiu para mesmo poder me ajudar nessa questão de cuidar deles mesmo. Por quê? Eu tô com 22 cães atualmente, tudo resgatado de rua. Desses 22 cães, 11 tem acima de 12 anos de idade. Tô com uma de 22 anos e um de 20, são os mais velhinhos. E assim, eles são, graças a Deus, super, hiper, mega saudáveis, sabe? Mas é muito perrengue. Vira e mexe, acontece uma coisa, vira e mexe, precisa de algum medicamento ou precisa de uma ração específica. E o Bazar Pet surgiu para poder ajudar mesmo a custear ração. E assim, ração, vacina, vermífugo,
antiparasitário, tudo que eles precisam, sabe? Porque o Gilson, né, Kátia, como quase todo protetor, o Gilson é aquele menino que desde criança ali tinha aquela paixão por animal e tal, e morando com a avó, na casa da avó, com quintal, vem um bichinho, depois vem outro, depois vai chegando na idade adulta e a coisa fica séria, né, Gilson? Ganha aquele status de proteção animal de fato. E aí o Bazar Pet foi instituído para isso mesmo, para você ter um canal de comunicação ali com a sociedade e tentar angariar, né, fundos aí para custear. Inclusive, tudo do Bazar praticamente, assim, 90% dele foi doação mesmo. Só teve algumas araras que a gente comprou, sabe? A gente arrecadou dinheiro, comprou as araras para aumentar a quantidade mesmo, sabe? Porque a gente precisa de número, né, de peças. Então lá tá bem organizadinho e assim, a gente colocou muitas araras para ter mais quantidade, porque a gente faz pelo volume mesmo, sabe? E assim, todas as peças são doações de vários locais e várias pessoas da cidade que me conhecem a Kátia, abraçam essa causa linda mesmo, porque assim, tanto eu como a Kátia, a gente vive a proteção animal. E isso não é agora, com a Kátia vereadora, antes disso também. E eu também sempre fui fã dela, conheci ela no momento de proteção animal, inclusive, envolvendo um bicho, né? E aí quando eu conheci ela, eu falei assim, eu sou seu fã. E eu só via nas redes sociais e tudo mais. Aí depois a gente se conheceu, fui criando um vínculo, já faz 8, 9 anos que a gente se conhece. E assim, é uma irmandade, sabe? Não considero só amiga mesmo, é uma irmandade. Ela me ajudou e me ajuda nos momentos que eu mais precisei mesmo. Então o Bazar Pet surgiu graças a ela. Ela falou assim, Gilson, vamos montar um bazar para poder te ajudar, sabe? Assim, você fica responsável por arrecadar as coisas, a gente divulga, arrecada as roupas e revende vende essas roupas para poder reverter a renda para ajudar eles mesmos. Ô Gilson, então o bazar ele tá com espaço físico também. Sim, tá. sim. Onde que fica? Na rua Oscar Vidal 280. Excelente. E agora é a coisa uma loja, sim. Uma lojinha, né? E assim, eu sou chorão, tá, gente? Mas a Kátia, quando eu falei sobre a questão de nunca ter soltado a minha mão, a Kátia foi essencial pra tudo, assim, basicamente, sabe? E o Bazar Pet só existe no ponto fixo graças a ela. Esse ponto fixo é a garagem dela. Ela abriu mão da garagem, a gente adaptou a garagem dela pra poder montar o bazar e me ajudar. Entendeu? Então, assim, o coração é maravilhoso. E a causa é nobre, sabe? Ela sabe. Eu me desdobro em 10 pra poder fazer, assim, 10 não, 1000, né? Praticamente. Porque é muito gasto. Cães idosos, assim, é uma coisa que gera muito gasto mesmo. É assim que tem que ser mesmo, né? Essa parceria, essa irmandade que deveria haver entre todos os protetores que estão dentro de um mesmo município, né, Kátia? Mas não basta, né? A gente precisa aí das leis, e não só das leis, mas principalmente que elas sejam cumpridas, né? Antes da gente entrar nesse aspecto, Kátia, eu queria te perguntar, a questão do censo animal. A gente já tem, eu sei que isso era uma demanda sua, né? Algo que você gostaria de implantar aqui no município. A gente consegue ter uma noção da quantidade de animais domésticos em Juiz de Fora ou dos animais abandonados em Juiz de Fora? Então, tem um número, mas um número que não é a realidade o que tem. Porque a lei foi sancionada, mas ela ainda não foi colocada em prática. Essa lei do censo. Do censo. Inclusive, foi a primeira lei que foi aprovada e sancionada. E assim, por essa lei, ela seria a base de tudo. Porque você tendo um número real, você sabe o que a proteção precisa, você sabe o que o município precisa, qual política pública ele precisa de fazer para que possa ter efetividade nos casos dos animais que precisam, e até para ajudar as pessoas, porque muita gente que tem animal, eles não têm condição. Então essa lei, ela teria, a finalidade dela realmente seria para poder você buscar parcerias com o governo federal, estadual, para saber a real, né, a realidade ali que precisa. Mas sempre que eu pergunto é que vai entrar novos agentes, e esses agentes que vão fazer essa parte. Porque não precisa de colocar funcionários só para isso. Tem os funcionários da epidemia que vão ver dengue em casa, tem os agentes de saúde que podem ser
os realizadores desse censo. Os recenseadores, né? Que nem a gente, que nem o IBGE, que é o mesmo objetivo. Por que se faz o censo demográfico a cada 10 anos? Justamente para orientar os nossos políticos, saber, né? Em relação a políticas públicas, o que precisa, qual é a nossa população idosa, jovem, né? Como é que tá? Aproveitar, né? Exatamente. E a partir de você sabendo o número real ali assim, você saberia o que você precisaria. Talvez esse problema grande que está acontecendo com os pitbull poderia ter sido feito alguma coisa lá atrás, como se a gente tivesse essa realidade no papel, porque é só você colocar algumas perguntas necessárias ali. Você tem animal em casa? Qual o animal que você tem em casa? É castrado? É vermifugado? É vacinado? Então as doenças, tudo seria mais fácil de você saber aonde que você precisa de investir, de ter mais investimento. Agora eu estou muito na esperança que vai ter um concurso agora, né, no final do ano, que esse concurso ele realmente ajude a colocar essa lei em prática. E precisa, né? Muito. E acaba que quando a gente sabe a quantidade de animais que tem nas casas, mesmo nas moradias, automaticamente você consegue de uma forma maior ajudar, porque amplia tudo. E aí você tem conhecimento desses animais, sabe quem é o tutor, sabe? Então a chance de um abandono, entre aspas, desse cachorro diminui, né? Porque se tem esse cadastro, tem tudo isso direitinho, o tutor vai pensar 2 vezes, de certa forma, porque tem todo um cadastro, né? Vai pensar 2 vezes antes de abandonar, porque sabe das possíveis consequências mesmo. Então acaba, além disso, ajudar mesmo a saber a quantidade de animais que precisam e quais ajudas precisam. Tem essa questão de diminuir um pouco, sim, a questão do abandono. Sim, e até de castrar mais. Aquela região lá na Zona Norte tem mais animais lá, então a gente tem que fazer mais alguma coisa mais forte naquela região para se fazer castração. É justamente isso. Então, assim, mesmo. é uma lei muito importante que em outras cidades, outros estados, ela já está sendo colocada em prática e está ajudando a ter esse direcionamento de onde que precisa mais, o que precisa mais de fazer. Então, a gente espera, né, que consiga colocar ali em prática. Sabe, né, se aquela família tem um cachorro, se ela tem um gato, se ela tem um pet, que, sabe, que entraria nesse cadastro mesmo. Porque aí, sabendo dele, a forma de ajudar é muito mais fácil. Porque se não souber, como é que vai ajudar? Então, parece que o que falta é uma regulamentação de como vai ser feita esse recenseamento, né? Vamos torcer aí. Eu acho que é interesse do município, de todo mundo, né? Da saúde pública, né, Kátia? Porque a questão animal, ela tá inserida aí na pasta da saúde, né? E ela é saúde pública, né? Porque tem várias doenças que os animais têm, que são transmissíveis para ser humano. A esporotricose, alguma verminose. Então, assim, é muito necessário. A raiva, né? É muito necessário. Então, assim, esses agentes, eles indo na casa, eles podem também ter ali uma forma de orientar, né? Até na limpeza, porque por exemplo, a gente vai em lugares que é complicado de você chegar lá e não chega nem a ser maus tratos, chega falta de orientação, que quando você orienta e dá o direcionamento, a situação da família e do animal muda totalmente. Então, assim, nem tudo é denúncia que precisa de polícia. Às vezes, muito é orientação. Sabe, que a pessoa precisa. Educação é tudo. Aproveitando esse gancho que às vezes falta orientação. Tem uma cachorrinha que a gente resgatou recente, inclusive, a Kiara. Ela tava com um machucado muito grande no pescoço, porque a corrente cortou mesmo o pescoço dela e entrou a corrente. Tão prensada que tava, de tanto ela enrolar, assim, a corrente foi enrolando e prensou. E assim, ela tava presa. Quando a gente foi descobrir, que eu fui lá conhecer a família, conversar com ela, é uma família super simples. São um casal de jovens, de 20 e poucos anos, mais 2 filhos novinhos. Então, assim, ele trabalha de bico, uma situação bem complexa. E tinha outros cães no local, inclusive uma que já é castrada e a outra vai castrar, a gente já tá vendo isso já, inclusive para castrar a outra, que é a dela da casa. E a Kiara e a filhotinha dela estavam num local, assim, que lá na parte dos fundos da casa mesmo. Ela só estava acorrentada por conta de matar galinhas do vizinho.
Então, assim, ele por ser uma pessoa super simples, sabe? E aí a gente resgatou essa cadela, tá com a gente, graças a Deus tá bem agora. Passei todas as instruções pra família e assim, eles ficaram com medo de imediato, mas eu falei com eles assim, não precisa ficar com medo, que eu só tava ali pra instruir, pra ajudar, tanto é que a gente tá ajudando agora. Então assim, era só comunicação. Às vezes as pessoas pensariam assim, realmente é uma cena chocante, sabe? A gente fica chocado, mas você via a inocência, sabe? Você não via maldade, e a cachorra apaixonada nele, sabe? Enfim, foi uma situação bem complicada, assim, de imediato, muitas pessoas queriam que a gente... Por que não vai polícia? Queriam que a gente denunciasse. Nem tudo é caso de polícia, né? Porque às vezes a pessoa depois fica até com raiva e tem aqueles outros animais, não quero mais. E não tem, a gente não tem onde colocar todos os animais. O canil está lotado, as ONGs estão lotadas. E principalmente agora com essa questão dos pitbulls, que você bem colocou aí lá no início da nossa conversa. O que vem acontecendo ultimamente? É a questão de não haver espaço no canil, espaço adequado para pôr esses cães, né, de raças consideradas, tem uma denominação, né, específicas. Triste porque eles nem sempre são assim. Eles são criados para isso, dependendo do tutor que eles têm. Porque às vezes as pessoas, eles têm essa forma de ser agressivos, mas não é muito pela raça, é pela forma de você criar, de você colocar o animal naquela situação. Então acaba que eles ficam agressivos e muitas vezes também são para se defender. Por exemplo, vai para a rua, foge, aí já vai ser agredido por aquela população porque já tem aquele mito que o animal é feroz. Então assim, ele pode ser um dócil. Aí se ele chegou perto de você, você não quer, você vai pegar um pau, uma pedra, aquilo ali, ele vai começar a ter uma reação de defesa, porque ele também ele sente medo, ele sente pavor, o mesmo sentimento que a gente tem. Então o que acontece? Ele vai tentar se defender. Questão de corrente também, né? Viveu acorrentado a vida inteira. Aí só contato com poucas pessoas. Hoje realmente tá assim, já teve uma fase que teve muito, mas eu sempre falo, sempre quando surge um assunto de pitbull nas redes sociais, que atacou alguém, automaticamente, vocês podem reparar, eu posso estar doida e estar falando assim. Logo em seguida, tem uma série de abandonos, porque as pessoas da casa, aí chega um parente e fala, você é doido, fica com esse cachorro, vai atacar seu filho, vai pegar sua mãe, solta pra rua, aí começa, aí dá aquela acalmada, aí acontece alguma coisa, aí começa de novo. Foi a onda que teve de muito pitbull, que atacou, aí foi uma série de abandonos. Então, realmente, o canil não tinha, né? Não tem, até hoje não tem, porque agora a prefeitura fez um TAC com o Ministério Público e vai construir as baias lá. Então, agora, quando eu vi aquela situação, foi até um dia que eu liguei para Cidinha, que eu saí do canil assim, sabe, meu coração sangrando. Cidinha Lousada, que é a nossa secretária de governo, a Cidinha Lousada. Aí eu falei, Cidinha, a gente precisa de fazer alguma coisa para eles. Na hora que eu estava voltando do canil, eu vim de olho fechado, assim, rezando para mostrar alguma forma de poder ajudar aqueles animais. Quando a gente estava passando ali em frente o parque de exposição, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu olhei e falei assim, será que é isso? Aí fui e perguntei. Ela falou, no primeiro momento, ela falou assim, que aquilo lá tá com JF prévio, talvez não seja fácil. Eu falei assim, minha avó... Você fala o local, o terreno. O terreno, lá porque lá já tem a baia dos cavalos, onde que era feitas as exposições. Era só fazer uma adequação. Então... Aí eu falei assim, quem sabe é aqui, né? Eu falei assim, aí eu ainda falei com ela assim, a minha avó sempre me falou uma coisa, o não a gente já nasce com ele. A gente, 50% é não. A gente pode conversar e perguntar. Se eles falarem não, a gente pode insistir mais um pouquinho, mostrar. E aí um dia eu liguei para ela e falei assim, a gente precisa resolver isso, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela me dá um minutinho. Aí depois ela me retornou falando que eles tinham cedido o espaço para os pitbull. Menina, assim, eu não contive, sabe, de alegria
não é o espaço definitivo, eles têm que sair de lá, porque lá a qualquer momento pode ser vendido, mas pelo menos eles estão tendo dignidade. Agora tem um adestrador lá que tá fazendo adestramento, porque eles precisam sair, ter um lar. Para que eles possam ser adotados, basicamente né? A partir desse adestramento. Eles são ótimos animais. É isso que eu ia falar agora. Eles são o problema não tá no animal, no cachorro, tá na criação dele. E aí tem vários educadores caninos na cidade, assim, eu conheço vários, a Kátia também conhece vários, que inclusive eu tenho amigos, assim, que são excelentes profissionais, sabe? Que eles falam, o cachorro é incompreendido. Essa questão, sabe? Eles são incompreendidos. Não é culpa dele. Ele não faz porque ele, de fato, quer fazer, sabe? E sim porque foi treinado e não teve o estímulo de amor e carinho necessário e controle, né? Também tem toda uma educação atrás disso. Educadores e adestradores têm essa questão. Eles sabem os pontos, eles sabem como, sabe? Então, é muito legal. E são mudanças de processo. Pode chegar a hora que não pode. Exatamente. E realmente tem excelentes profissionais. Eu acompanhei de perto. Eu participei do trabalho, né, de educação de uma cachorrinha, né, para o relacionamento em que eu estava. Então, para que a gente pudesse conviver todo mundo em harmonia, né? E é um trabalho interessantíssimo. E você chega à conclusão que você que tem que aprender a forma certa de lidar, né? É muito interessante. Para poder sabe? E saber ler aquele animal, que se ele está fazendo isso, isso denota o quê? Insegurança, né? Uma série de coisas. Bom, tudo isso, assim. Pode falar. Eles conhecem tudo isso, sabe? Eles são excelentes, assim. E acaba que, igual a gente que doa muito, igual eu dou muitos cães. A Kátia é mais dos gatos, mas também dou cachorro também. Mas assim, eu que sou mais dos cães. Acaba que vários dos nossos resgatados, igual a gente resgatou, a gente teve um caso agora recente de uma acumuladora. Que eram 131 cães. 131 cães. É muita quantidade. E esses casos de acumuladores são recorrentes, são. Né, Gilson? Às vezes a gente não sabe que tá debaixo do nosso nariz. E a gente não sabe, sabe? E assim, graças a Deus, só falta de 131 para serem adotados. Foi uma luta de 8 meses. 8 meses. Sim. Porque ali doou muito e os eventos que a gente fazia era assim, ficava no Bazar Pet de segunda a sábado e domingo ia fazer evento. Então era de segunda a segunda. Era cansativo, era estressante, era estressante. Aí tinha que buscar os animais lá na casa dele, trazer pro Bazar Pet, ficar ali, depois levar de volta. A rotatividade na casa era cansativo, tanto pra gente quanto para os animais. Porque eles saíam, vinham nas caixas, chegava, ficava lá, né, ali para poder conseguir. Totalmente. Mal, de viagem, tadinho, mas assim. Mas foram, graças a Deus. Há um sacrifício por parte deles e nossa, mas que no final é recompensado. Porque é ruim você ficar ali, né, preso, ficar ali naquele quadradinho, sendo que eles gostam de correr, gostam de brincar, mas era para um bem maior. Hoje eles têm vida maravilhosa. Vários blogueiros. Então, assim, foi um sacrifício de todos, inclusive deles, mas que no final valeu a pena. Aí você tocou num ponto, Kátia, aí da adoção, né, de levar para as feiras, fazer feira e tal, e me lembrou aí de uma outra lei que veio aí do seu mandato, né? Que é a lei nas feiras livres, né? Não poder ter comercialização de animais e a questão também dos comércios, das lojas, dos pets que fazem sim a comercialização. Existe agora uma nova lei municipal que regulamenta esse comércio. Conta um pouquinho qual que é, então, essa situação atual. Como é que vem funcionando? Agora foi aprovado, né? Só está faltando ser sancionado pela prefeita Margarida, a lei que regulamenta a venda em pet shops, agropecuárias, de cães, cadelas, aves e roedores. O que acontece? Quando a gente passa em muitas agropecuárias, muitos pet shops, tá lá exposto aqueles pássaros, coelho, galinhas, em gaiolas pequenas, tudo amontoado, debaixo de sol,
o sol bate, fica ali o dia inteiro, sem água, sem comida, ou quando tem tá água suja. Então agora não pode, e principalmente ter veterinário nessas lojas, porque ali é um animal, né? Então, por exemplo, um hospital não tem que ter médico. Então, a pessoa que tem uma venda de animais, ela precisa de ter um funcionário responsável por aqueles animais, caso aconteça alguma coisa, e mais importante, orientar a pessoa que quer ir lá comprar. Porque a gente não pode proibir, mas a gente pode regulamentar para dar mais dignidade para aqueles animais. Então, ali o veterinário, se você quer comprar um cachorro, aquele veterinário tem que ter um livro ali, um manual, aquela raça, o que ela faz, quanto que ela cresce, qual o espaço que ela precisa, qual a alimentação que ela precisa, ela tem no futuro alguma uma predisposição a ter alguma coisa, por exemplo, eu acho que é pastor alemão, né, que tem a predisposição de ter displasia, né, de fêmur como então essas raças que não são aquelas que a gente gosta muito, que são as não definidas, elas têm já tem essas predisposições. Então, assim, a pessoa que vai comprar, ela precisa saber, por exemplo, um pug ele tem respiração, ele tem problema de pele, então a pessoa, ela vai lá, fica empolgada por ser um filhotinho, e ela tem que saber o tempo que aquele animal vai viver, o que ele vai gastar, a pessoa tem que vacinar, então tudo isso vai ter que sair da loja já com essa explicação, com esse manual, vacinados, vermifugados, chipados e com a data de castração. Não pode passar, o animal não pode passar de 6 meses para castrar. Então tem que estar lá. Isso tudo está especificado na lei. Tudo está na lei, tudo. E o local falta só ser sancionado. O local, o espaço que o animal pode ficar, ele pode ficar as horas que ele pode ficar, depois ele tem que sair dali, tem que ter limpeza, inclusive final de semana. É uma lei muito as galinhas, elas não podem ficar tudo mutuado. Uma gaiola, a gaiola tem que ter um espaço maior do que a altura dela, 3 vezes o tamanho. Então, por exemplo, uma gaiola que hoje coloca ali 5, vai ter no máximo 2. E vai ter que ficar dentro da loja, não vai poder ficar exposto no passeio com as intempéries, né, climáticas, sol, chuva. Então, aí vai ter que ter gente ali fazendo a limpeza. Isso pode ser até considerado maus tratos, né? Mas maus tratos, né? Porque eu lembro uma vez, quando eu estava pensando em fazer, uma pessoa falou comigo assim: mas não sei por que você está se importando, porque vai para panela. Eu falei: mas não é porque vai para panela que ele não precisa ter dignidade. Ele pode ter dignidade, infelizmente, para ir para panela. Da galinha. Mas ele precisa de ter, não é porque ele vai sair dali e vai para uma panela que ele pode ficar ali vivendo o tempo que ele está vivo de qualquer forma. Ele tem que ter dignidade, ele tem que ter comida, ele tem que ter água, ele tem que estar no local limpo. E muitas vezes o animal, quando é colocado assim, por exemplo, ele cresceu ali no meio do cocô e xixi, quando você compra, você adota, ele tem uma dificuldade em casa que é caso das pessoas até querer devolver. Então isso tudo a gente tem que minimizar. Então, você falando isso tudo, eu fico pensando, Gilson, que essa é uma lei que algumas pessoas podem pensar que vai gerar um custo, uma reorganização da minha loja, do meu espaço, mas ela vai acabar beneficiando muito esse comércio, né? A loja ali, ela vai ganhar uma nova cara, né? As pessoas vão ver aquele espaço ali e a receptividade do consumidor, ela vai ser maior, né? Com certeza. Respeito, né? Uma loja que respeita. Exatamente, mais qualidade de vida para os animais, mais saúde para os animais e mais cuidado de fato, sabe? Porque não é simplesmente querer vender. Assim, sabe? Você tem que ter todo o básico do básico para poder manter esse animal bem no local, até ele ir para uma outra casa, sabe? De fato, se você quer vender, venda, mas venda com dignidade, porque a vida deles não é brinquedo, sabe? Vida de animais não é brinquedo, não é descarte, não é descartável, não é lixo. Eles são tão sencientes como nós, sabe? Eles têm essa questão, assim, eles são... muito amor. Um termo que é um termo que vem sendo usado, né? A senciência, né, Gilson? Chique, explica aí pra gente. Já foi comprovado por testes mesmo científicos que eles têm todos os sentimentos
tudo que a gente tem, as nossas reações, eles também têm. O que eles não têm é fala. Sim. Né? Porque o que eu penso? Que eles não têm a fala porque eles têm que conquistar a gente pelo olhar, pelo carinho. Não precisam, né? Não precisa de falar. O olhar já diz tudo já. Assim, gente, a gente que resgata, igual a Kátia resgatou um gatinho que a gente ficou bem tocado com a situação dele, que estava se alimentando de barata dentro do esgoto. Esse gato não... Olha só, esse gato não pediu pra nascer, esse gato não pediu pra ser abandonado, esse gato, sabe, não pediu pra estar ali dentro de um bueiro se alimentando de várias baratas. Ele vomitou barata na clínica, sabe? Só barata. O cocô que ele fazia era isso. Olha só isso. Hoje ele tá maravilhoso. Quem adotou ele foi a Márcia Fu. A gente Inclusive, colocou o nome dele. maravilhosa. A gente colocou o nome dele Sardinha, né? Porque pra gente resgatar ele, a gente colocava sardinha dentro do bueiro e tampava lá e deixava ele vir. Eu puxei ele pelo rabo. O Gilson tampou o buraco com pano. Bueiro, de fato. Eu puxei ele pelo rabo e o Pedro abriu a caixa, eu levantei o rabo e joguei lá dentro. Aí ele veio pela sardinha. Pela sardinha. Então, mas ele chegou na clínica, a clínica fedia sardinha. Aí a gente colocou o nome dele de Sardinha. E até hoje a Márcia chama ele de Sardinha. Mas hoje ele tá enorme, tá lindo, sabe, forte. É a paixão dela. Mas a gente achou que ele nem ia viver, porque ele era assim, esqueleto mesmo, ele só tinha osso. A gente achou que ele não ia viver, a gente achou que a gente não ia conseguir pegar ele por conta dele estar num lugar super ruim de acesso, sabe? Ele provavelmente caiu pela... Como é que chama aquele negócio que chama? Tá, que escorre a água. Isso, ele caiu direto. Ele não conseguia subir, porque era muito alto, e ele não conseguia sair, porque a tampa do bueiro é aquelas de fechada, toda fechada. Então ele tava ali, o rapaz da loja, que mandou mensagem pra gente lá, falando que tinha escutando um miado, aí nós fomos, não conseguimos pegar, fomos pra casa, comer alguma coisa, voltamos. Quando a gente voltou, a gente tinha deixado a sardinha, aí tinham 2 tampas de bueiro. Eu falei com o Gilson, abre aquela lá, tampa, porque nessa pequena, que se ele tiver ali, eu cato ele do jeito que ele tiver. Aí ele foi tentar sair, ele já tampou lá, eu catei ele pelo rabo assim, mas puxei mesmo pelo rabo, falei, vai o rabo. Aí eu falei, Pedro, abre a caixa, enfiamos o gato. As histórias são encantadoras, né? A gente tem, infelizmente, histórias tristes, mas tem muita história com final feliz. Tem uma história que a Kátia me tampou nessa furada, tá? Foi culpa dela. Uma que atolei, o carro do Uber atolou. Menina do céu, eu tenho vídeo. Você viu que o carro do Uber atolou? O GPS guiou. Menina, o GPS mandou a gente por uma estrada de chão. Porque até então era no colégio, naquela principal avenida de fora, né? Ali em Grama. O Uber o GPS mandou o Uber pra Filgueiras, uma estrada de chão que dá em Coronel Pacheco. Olha essa história, olha só isso. Aí era uma gata com 4 gatinhos, tava numa escola. Tava causando bastante transtorno lá, sabe, assim, pro pessoal de lá por conta de pulga. E aí ela precisava tirar eles de lá pra poder detetizar, pra nas crianças também, sabe? E aí foi muito engraçado. Gente, os vídeos, misericórdia. Eu fui empurrar o carro pra poder ajudar o Uber a desatolar o carro, porque o Uber dele atolou. O Uber atolou. Precisamos de guincho, quase que o guincho atola. Um guincho atolar. Olha só isso. Mas uma estrada. Nos gatinhos. Não, chega no dia seguinte, né? Porque nesse dia. Não, nesse dia foi só isso. Nesse dia foi só ladeira abaixo. A gente precisava subir, atravessar um brejo, subir no meio do morro pra poder pegar a área do telefone pra ligar pro guincho, porque ela não pegava. Nosso Uber atolado, a gente tentando desatolar. Saímos de um buraco, caímos no outro. E nisso, teve uma vez que a gente tava empurrando o carro. Eu tava empurrando o carro, né? Aí o Uber tava lá fazendo aquele trabalho de dirigir lá pra poder sair do buraco. Saiu. Caiu no outro. Aí eu caí dentro do buraco de barro. Minha cara ficou toda lapada de barro. É muita história. Muita. Acho que dá assim pra gente passar um dia só trocando. Inclusive a história que... Como que a Kátia também começou com essa paixão animal, né? Foi salva por uma gatinha, né? Mas eu queria muito, Kátia, antes da gente fechar aqui o programa, eu acho muito importante a gente falar que a gente tem essas histórias e isso é muito importante ilustrar e tal, mas a gente tem a Lei Sanção, né? Que é uma lei federal. Queria até que você falasse um pouquinho sobre essa lei, mas a Lei Sanção é uma lei, ela tem a parte educativa, mas é uma lei punitiva, né? Ela prevê aí a pena, né? Que o agressor ele vai sofrer. E aí
que antes de lei e sanção, para que um dia não precise haver mais isso, a gente tem as leis educativas, né, Gilson? Você falou aí desse casal que estava com a cadelinha Kiara lá da corrente e tal. A Kátia conseguiu também fazer uma lei, um projeto de lei municipal que introduz a educação animal nas escolas municipais. É super necessário. Né? É essa a ideia, Kátia, para que não precise, quem sabe, no futuro, né, a gente ter esse tipo de punição. Então, para a gente não precisar de ter isso, a gente tem que educar as crianças. Eu sempre falo um exemplo, que é um exemplo que me marcou demais. Foi uma vez que estava tendo um castramóvel que o pai levou sua gata, não levou o gato. Aí eu falei, mas você tem um gatinho? Ele falou assim, não, mas macho não precisa de castrar. Aí eu respeitei, porque eu falei, eu não quero perder, que eu fale com ele aqui, ele não leve a gata e não castre. Então deixei ele castrar e tal. Na hora de ir embora, o filho dele devia ter uns 7 anos. Ele falou assim, eu posso ficar, pai? Como morava perto, ele falou, pode. E o menino me acompanhava por tudo, e eu sempre falando, olha gente, castração não é só para não ter filho, é para evitar doença, macho tem tumor de próstata, fêmea de útero e tal, de mama e tal, e ficou naquele negócio. Aí o menino ficou lá me acompanhando. No outro dia, o primeiro da fila era o pai com uma caixinha de transporte. Aí eu falei assim, deu algum problema com a gata na castração? Falei, deu algum problema com a gatinha na castração? Ele falou, minha filha do céu, não sei o que você fez no meu filho, uma lavagem cerebral, que lá em casa todo mundo leva o gato, leva o gato, leva o gato. Minha mulher falou assim, você vai levar esse gato hoje para castrar? E levou. Quer dizer, através de uma criança. Uma criança interessada. É a sementinha, né? Gilson. Exatamente. Então, assim, você vai ali, você vai moldando e vai mostrando o que é certo, como que pode fazer, porque às vezes, igual a gente falou, às vezes as pessoas fazem, não é de maldade, é falta de informação. Então, se a gente começar a colocar isso nas escolas e as crianças levando para casa, a gente vai ter um futuro, uma outra realidade. E quem sabe não tenha mais maus tratos, não tenha crias indesejáveis, não tenha abandono, porque assim vai estar todo mundo consciente. E a nossa vontade de protetor é que Juiz de Fora seja um ponto de referência. Exatamente. Que seja assim, que as pessoas olhem lá fora e falem, nossa, vamos olhar com o Juiz de Fora como que tá, as pessoas ali respeitando. Então esse é o nosso sonho, né? E vem melhorando, né, Kátia? É aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? Aos pouquinhos. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez só também. Mas assim, a gente, não vou mentir pra você, nós fazemos de tudo por cada animal que a gente passa no nosso caminho, sabe? E assim, é totalmente de coração. A gente não faz para poder ter alvoroços, para ter aplausos. Obviamente isso é natural de acontecer porque as pessoas admiram o nosso trabalho. Mas é um trabalho muito coração, sabe? A gente é muito coração. A gente entra... Exatamente. A gente entra em várias vertentes, assim, que a gente é apaixonado mesmo por ajudar, assim, sabe? Esses animais, eles precisavam passar pelo nosso caminho mesmo para poder ter esse finalzinho de... Esse final não, né? Essa vida digna. Porque é muito... Quando a gente doa um animal, é maravilhoso. Apesar de toda essa vontade dos protetores, né? E da gente ver que tem muita gente boa nesse mundo, é importante deixar claro que existe lei federal, que pune maus tratos. Maus tratos animal é um crime, passível de até 5 anos de cadeia, né, Kátia? Vamos explicar brevemente aí, o que é considerado maus tratos? O que pode levar uma pessoa para cadeia? Maus tratos é você deixar, né, preso numa corrente, sem comida, sem água, sem abrigo, é bater, né, e deixar. Tem gente que deixa uma cadela, que é uma covardia enorme, presa, ela fica no cio sem poder se defender, sabe? Vários animais ali brigando para poder cruzar com ela, isso é maus tratos. E tem gente que chega assim ao extremo, né, de matar, igual aquele rapaz que jogou a cadelinha ali na São Sebastião, ele foi preso, ele ficou preso lá, assim, põe fogo. Tem gente que deixa sem comida, sem água, isso tudo assim é de uma covardia que é inexplicável, sabe? Porque assim, eu acho que Deus deve olhar e falar assim, meu Deus, não foi para isso que eu criei o mundo, né? Porque eles também são filhos do mesmo pai, né, nosso. Então, é complicado. Então, isso tudo dá cadeia.
E é isso que a gente quer evitar, que a pessoa não passe por isso e nem o animal passe. Então, que a pessoa precisou de ajuda, pede, sabe? Não é vergonha pedir. Porque às vezes a pessoa não sabe mesmo como fazer. Então, assim, procura onde que pode castrar para evitar de dar cria. Procura como que faz, tem um animalzinho passando mal, procura, a gente orienta tanto, sabe? Às vezes a gente consegue orientar assim e consegue alguma coisa com o veterinário, para que o veterinário oriente. Então procura as pessoas que podem ajudar. E nessa questão aí do veterinário orientar, tem um grande sonho também da vereadora Kátia, que é um hospital público, né, Kátia? Que Juiz de Fora venha ter esse espaço público para atender animais de qualquer pessoa, né? De classe social. Com certeza. E a gente agora, nós vamos para Brasília. Até na hora que eu estava chegando aqui, eu falei com o motorista, falou, a gente vai para Brasília, hein? Porque a gente já está com a agenda lá em Brasília marcada para a gente já começar a ver os recursos. A gente já tem um local que ainda não falei, você sabe, né? Sei, mas é segredo. Vamos esperar as coisas ficarem mais aí já foi lá o arquiteto, já foi junto com o pessoal da veterinária lá da UF, eles estão trabalhando junto para fazer um projeto onde que seja sustentável, onde que tenha todo o espaço, seja 100% ocupado mesmo, porque às vezes você faz uma obra e chega lá e fala, nossa, para que fez isso? Então tá o Léo lá, o professor da Federal, junto com o pessoal lá, o engenheiro da Federal, junto com o da Prefeitura, montando para que seja realmente um hospital que seja 100% aproveitável, cada cantinho. Então, assim, isso infelizmente demora um pouco, né? Porque projeto, e o Clóvis também não tem só esse projeto, ele faz projetos vários para Juiz de Fora. Então, mas ele está caminhando com o Léo, porque eu pedi que ele juntasse com o pessoal da Federal para fazer uma coisa boa, porque não adianta eu chegar lá e eu ter um sonho e falar uma coisa e aquilo ali ser inútil. Tem que ouvir quem entende de fato do assunto, quem sabe o que o hospital precisa, né? Então, assim, eles estão fazendo reuniões, o Léo e o Clóvis estão reunindo para a gente poder fazer acho que é chamar AutoCAD. Não, AutoCAD não. Para fazer uma exibição. Planta, né? Não, a planta está fazendo. É uma coisa para demonstrar na televisão, tudo funcionando lá. Eu esqueci o nome, me fugiu. Questões técnicas. Então, com essa boa notícia, então, né, da chegada num futuro aí próximo de um hospital público veterinário de Juiz de Fora, vamos finalizar o nosso bate-papo, né, já com uma notícia boa. E breves considerações finais, Gilson, se quiser deixar aí as redes sociais do Bazar Pet JF. Eu ia falar sobre isso. Inclusive, estamos aceitando doações, viu? Quem tiver uma roupa que não usa mais, calçados, quadros, também tem uma saída muito boa. É só deixar na Oscar Vidal, Rua Oscar Vidal 280, lá no Bazar Pet. E aí depois eu vou deixar meu telefone de contato aqui também com o pessoal, para poder automaticamente, quem quiser entrar em contato comigo, para poder combinar de deixar as coisas lá, vai ser super bem-vindo. O @ do Instagram do Bazar Pet é @BazarPetJF. Tá bem? Muito obrigada, tá? Muito obrigado, por engrandecer aqui o nosso bate-papo. Kátia? Então, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, agradecer o Gilson, que é um parceiro lá, que de vez em quando a gente, né, entra, mas isso é normal, ali tem, essas coisas acontecem mesmo, tem divergências do jeito, mas no final a gente dá tudo certo e vê que é pro bem dos animais. Então, agradecer, e quem puder ajudar aí o Bazar Pet, segue lá, o @BazarPetJF, vários cães para adoção, vários cães, gatos, e o meu também, que é @protetora Kátia Franco. Pode seguir lá também, que tem vários animaizinhos para doar, e a gente tem essa parceria Bazar Pet com a gente lá, então vamos seguindo em frente. Animal bonitinho, bom, dócil para ser adotado é o que não falta, né? Muito obrigada aos dois, tá? Parabéns pelo trabalho, felicidade sempre. E assim a gente agradece a você também que acompanhou o nosso bate-papo até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar sempre às terças, quintas e sábados às 9 da noite, e fica lá também no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora, JFTV, para você assistir qualquer episódio na hora que você quiser. Um forte abraço e até a próxima!